A paz do Senhor, meus irmãos, quero ler aqui um versículo da palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Diz o versículo 1: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O versículo 4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus amados irmãos, aqui tem o versículo 4, ele fala sobre estar cheios do Espírito Santo. Então, interessante aqui é que o escritor ele fala que todos estavam no mesmo lugar. Onde era esse lugar? No cenáculo. E ele estava numa oração ou numa reunião matutina, que era a parte da manhã, aí por volta das 9 horas da manhã. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quase 120 discípulos estavam lá orando. É por isso que Pedro, ousadamente, quando ouviu os que estavam ali ao seu redor, dizendo que eles estavam cheios de mosto, eles estavam zombando, Pedro disse: não estamos cheios de mosto, até porque nenhum judeu tomava vinho antes do culto matutino. Acontece que eles estavam cheios do Espírito Santo, ou seja, eles estavam vivenciando e experimentando as promessas de Deus. Eles estavam vivenciando a resposta de Deus, do capítulo 2 e versículo 28 de Joel. Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, não só sobre uma pessoa escolhida ou uma pessoa específica, como era derramado no Antigo Testamento. Nós vimos aí que às vezes Deus escolhia alguém para determinada missão específica, um profeta, um sacerdote, um rei, um juiz, que Deus enchia ou capacitava ele com seu Espírito para que ele fosse o juiz, fosse o profeta daquela nação. Mas Deus ele amplia essa promessa e diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que servisse a ele, que adorasse a ele, que buscasse a ele, que estivesse debaixo da sua promessa. Para ele não existe distinção de cor, raça, não importava para Deus quem fosse, se era homem, se era mulher, se era velho, se era menino. O importante era estar debaixo da graça de Deus. É por isso que o escritor Lucas, no capítulo 24, versículo 49, ele diz que ficai na cidade até que do alto seja revestido de poder. E a Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, mesmo escritor Lucas, ele diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. Eles saíam do templo, adoravam o Senhor, mas sempre estavam ali no cenáculo adorando a Deus. Pois bem, quando nós estamos envolvidos na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, não tememos a ninguém e nem a nada. Portanto, nós vimos aí uma frieza espiritual tomando conta dos pentecostais. Os nossos pentecostais estão sendo comparados com aquelas pessoas que ficavam na inércia. Ali, quando nós vemos ali em 1 Samuel, no capítulo 3, nós vemos que Eli estava relaxado, estava ali perdendo a percepção espiritual, a visão espirituais. A Bíblia começa a dizer que as visões de Deus não era mais frequente nos dias de Eli. E hoje, por que não dizer também que a manifestação do Espírito Santo não é mais tão evidente
como deveria ser. Não é tão frequente como deveria ser, por causa da frieza espiritual dos pentecostais. Então, estamos enfraquecendo, estamos esfriando, enfraquecendo, esfriando, porque estamos nos afastando de Deus, estamos perdendo o temor de Deus. Então, precisamos voltar à palavra de Deus, precisamos voltar a estudar a Bíblia, voltar a orar e ter comunhão com o Espírito Santo. Precisamos da evidência desse batismo. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo outra vez. Disse que John Wesley, ele estava sem fôlego, mas estava correndo atrás das almas. Isso era uma alma ávida por Deus. John Wesley tinha a alma cheia da presença de Deus, e por isso ele corria atrás das almas quanto podia, mesmo sem fôlego, ele corria atrás das almas. Por quê? Porque o Espírito Santo impulsionava a John Wesley para que ele ganhasse as almas para o seu reino. Martinho Lutero disse que o céu abalou um frade, e aquele frade abalou o mundo. Então, dizia já essa frase sobre Martinho Lutero. Então, meus queridos irmãos, um crente cheio do Espírito Santo precisa abalar esse mundo, porque nosso eu deve ser queimado no altar de Deus, inflamado de compaixão pelos que ainda não estão nos pés de Jesus Cristo. Então, nosso eu tem que ser queimado e inflamado por este amor tão grande que é o amor de Jesus, para buscarmos as almas que ainda estão aí perdidas no mundo conturbado. Nós estamos vivendo uma frieza espiritual em nosso continente, a indiferença ou a falta de paixão pela evangelização. Muitas igrejas, meus amados irmãos, passam por anos olhando para o seu próprio umbigo. Parece que perderam a compaixão, perderam o amor pelas almas, perderam o amor pelas pessoas que estão aí perdidas. Então estão aí girando em torno de si mesma, ao passo que o mundo inteiro está aí no crime, no pecado, na ignorância, na prostituição, na corrupção. Isso depende dos crentes pentecostais ganhar essas almas para Jesus. Muitas almas estão perecendo por falta de alimento espiritual. É por isso que a Bíblia também nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Tem muitas pessoas que precisam da sua palavra, da minha palavra, para aceitar Jesus como seu Salvador. Meus amados irmãos, vamos nos encher do Espírito Santo, porque o crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio de ânimo, ao fazer o que nunca havia feito, à medida que os faziam, se esforçavam, tinham entusiasmo. Então, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, fazemos algo extraordinário. Pedro estava ali naquele cenáculo. Pedro anteriormente tinha negado Jesus, mas agora o Pedro que negou Jesus, agora é o Pedro que enfrenta a multidão. Pedro enfrenta a multidão, destemido, e ele fala para a multidão que aquele povo não estão cheio de mosto ou de vinho, aquele povo estão cheio do Espírito Santo, estão cheio do poder de Deus. É isso que nós precisamos, é falar de Jesus, falar do amor de Deus, pregar o evangelho a toda criatura, porque as criaturas estão aí perecendo, o povo está morrendo, precisando de uma palavra, precisando de uma mensagem de Deus. Meus amados irmãos, a obediência ao Senhor, estarmos fazendo a sua vontade, sendo cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, saímos nas ruas, nas praças, nos valados e ganhamos as almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que possamos ser os crentes da última hora, os crentes verdadeiramente pentecostais. O mundo está em crise, o mundo está de cada dia mais se achafurdando no pecado, na ignorância, na corrupção. Mas os crentes devem estar sempre
sendo revestido do poder de Deus. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir do poder de Deus para resistirmos os dias maus, porque a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne, mas contra os principados. Então nós temos que lutar, temos que ganhar as almas, arrebatando-as do fogo. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que possamos estar cheio do Espírito Santo, cheio de fervor, cheio de fogo, a alma afogueada, com a alma teotrópica por este Deus poderoso, que nos encheu de graça, para que, através de nós, muitas vidas possam vir aos pés da cruz, aos pés de Jesus, né? Muitas almas possam reconhecer a Cristo como seu Salvador. Isso depende de nós, porque Deus salva o mundo através dos seus servos.